Olá, jovens. Bom alguma coisa. Bem, gente, essa semana eu vou falar sobre hábitos. Semana passada eu falei sobre o meu hábito de leitura, né? Que eu comecei a ler e que virou uma paixão. E aí, eu vou falar que assim, eu só consegui colocar a leitura no meu dia a dia porque virou um hábito. Eu não conseguia ler um livro inteiro. Eu não conseguia, tipo, eu ficava ansiosa para acabar. Por exemplo, eu vejo série, eu tenho sérios problemas em começar a assistir uma série, porque eu fico ansiosa querendo saber o final. Ou eu assisto tudo de uma vez só, ou eu fico lendo na internet o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, assim, eu gosto de saber já o que vai acontecer. Voltando aos livros, quando eu comecei a ler, aí você começa a entrar no mundo dos leitores. E aí você vê a galera, tipo, que lê, sei lá, não sei quantos livros por ano, não sei quantos livros por mês. E aí você fala assim, nossa, meu Deus, eu não consigo ler um durante um ano. Como que essas pessoas conseguem ler isso tudo? Mas enfim. E aí que eu li um livro sobre o poder do hábito, eu acho que eu falei sobre isso. E nesse livro, o autor falou que qualquer mudança de comportamento, pensamento ou algo do tipo, você consegue mudar fazendo, fazendo com que aquilo vire um hábito. Por exemplo, se eu gostaria de ler um livro por mês, eu tinha que ler pelo menos algumas páginas todos os dias. E que não ia adiantar eu ler um livro inteiro num dia, porque aí eu não ia ler depois dos 29 dias do mês, eu não ia ler mais nada. Então, isso não seria um hábito. Isso seria eventos pontuais na minha vida. Então, em mais outro livro que eu li sobre hábito, algum escritor falou que para você mudar qualquer hábito, você precisava fazer aquilo por 21 dias. E eu levei essa série e resolvi testar. Então, todos os hábitos que eu tento criar hoje, eu faço por 21 dias. Eu me comprometo a fazer por 21 dias. E aí depois eu vejo se faz sentido continuar ou não, se eu devo adaptar a rotina ou não. E aí eu vejo o que eu faço com aquilo. Por exemplo, eu tenho um aplicativo e se chama Hábitos. Ele é um aplicativo muito simples. E assim, eu já pesquisei todos. Eu já usei, acho que todos que você pode imaginar, que vocês podem imaginar. Mas sempre tem um monte de coisa cheia de frufru e só me dá trabalho. Mas esse hábito é um símbolozinho azul, se eu não me engano. Ele é só para você marcar fiz ou não fiz. Ele foi ótimo, porque foi por ele que eu, por exemplo, quando eu comecei a pedalar no começo do ano, eu falei que eu ia pedalar todos os dias. Isso foi em janeiro. E aí eu marcava lá. Todos os dias eu pedalava, então eu ia lá e só dava um checkzinho, sabe? E é comprovado quando você tem uma lista de tarefas e você marca como concluído que isso traz um bem-estar. Então, se você quiser mudar algum hábito da sua vida, você tente fazer por 21 dias. Se organize, se programa para fazer e aí você tenta fazer por 21 dias. Quando chegar esses 21 dias, você vê se aquilo já faz parte da sua vida ou se está muito difícil ainda manter aquilo na sua vida. E aí, para você criar um hábito, você precisa ter uma motivação por trás daquilo. Senão não adianta. Por exemplo, a minha motivação de pedalar era porque o meu joelho estava uma merda e eu precisava fortalecer o meu joelho. E aí eu falei que eu ia treinar todos os dias,
de pouquinho em pouquinho até que eu conseguisse pedalar bastante. E eu consegui. Foi excelente a minha jornada. Agora eu não estou pedalando porque está muito frio, mas eu vou voltar a fazer isso porque eu tenho um pedal para fazer em outubro. Outro exemplo. Eu tenho 2 cachorrinhas e elas são terríveis. E aí, gente, quem mais me ensinou sobre hábitos foram elas, porque assim, o cachorro aprende tudo que você faz. Ele realmente, ele se adapta à sua rotina de vida, porque ele vive em função de você. Então, quem tem cachorro em casa sabe do que eu estou falando. E se você não tem um cachorro em casa, deveria ter, porque é assim, surreal como você aprende com os cachorros. Não só com os cachorros, mas com os animais em si. Mas os cachorros que convivem muito com a gente, é muito engraçado. E você aprende demais. Sobre os hábitos, por exemplo, todo dia eu paro de trabalhar umas 6 horas da tarde. A Amora, que é minha cachorrinha mais velha que eu tenho há mais tempo, ela vai dando esse horário, ela começa a trazer brinquedo pro meu pé e a latir, 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 latir incansavelmente. Olha, já estão latindo, estão escutando? E aí, enquanto eu não paro para brincar com ela, nem que seja 5 minutos, ela não sossega. Porque ela sabe que todo dia às 6 horas da tarde eu paro de trabalhar. Então, ela já criou a rotina dela. 6 horas ela sabe que eu levanto. Então, se eu não levantei, ela fica me latindo até que eu levante. Outro exemplo. Todo dia, na hora do almoço, eu tento brincar com ela uns 10 minutos. Tipo, é o tempo que eu tenho para descansar minha mente, desestressar, respirar fundo e aproveitar o dia, sabe? Porque como eu trabalho em home office, eu fico o dia inteiro no computador. Então, assim, você meio que não vê o dia passar. Então, eu gosto de ter essa pausa na hora do almoço, justamente para eu lembrar do dia, sabe? Olhar para a cara do céu e olhar para a cara do dia. E aí, depois do almoço, eu sempre vou brincar com elas, de jogar bolinha. E o dia que eu tô com pressa e que eu tenho que fazer outra coisa, elas ficam atrás de mim incansavelmente, latindo, porque é o hábito de brincar com elas naquele horário. Enfim, poderia falar e falar e falar aqui vários exemplos de hábitos que eu construí na minha vida e que foi tudo começando de pouquinho em pouquinho. Inclusive, essa rotina aqui do podcast, para mim foi muito difícil no começo, mas agora já tá muito mais tranquilo porque já virou uma rotina na minha vida. Então, assim, eu já consegui me programar, já consegui saber o que eu vou falar. Então, assim, tá muito mais fluido e menos cansativo para mim porque agora virou uma rotina. E se você quer começar alguma coisa, ou você quer deixar de tirar alguma coisa, vá fazendo aos poucos. Por exemplo, eu preciso muito parar de comer produtos que contêm lactose. É assim, eu preciso fazer isso mesmo, mas é muito difícil para mim. Só que eu estou me preparando mentalmente para fazer isso por um tempo, até que isso vire uma rotina. Então, eu vou me programar para fazer isso. E vai ser aos poucos. Não vai ser da noite para o dia que eu vou parar de consumir produtos que tenham lactose. Então, vai ser um processo. E aí, se você, por exemplo, quer parar de fumar, cara, tente fazer isso por 21 dias. Eu sei que parar de fumar é mais complicado, né? O negócio é pesado. Mas, sei lá, eu nunca fumei, então eu não sei como é parar de fumar. Mas, por exemplo, se você quer fazer atividade física,
Fala assim, não, eu vou fazer durante um mês ou durante, sei lá, 3 meses eu vou ir na academia 3 vezes por semana. Então, assim, tente se comprometer com poucas coisas até que vire um hábito. Depois que virar um hábito, você não vai nem sentir que você tá fazendo, entendeu? Eu tô cansada hoje, gente. E aí, eu vou deixar para vocês. Hoje eu não vou deixar música, não, porque eu não tenho nenhuma música que fala sobre hábito que eu esteja lembrando. E assim, o Spotify me sacaneou com esse negócio de música. E eu não sei como é que eu vou resolver isso. E eu não quero resolver isso agora. Eu vou deixar então um livro de indicação para vocês. É um livro de 500 páginas. Quem já lê, vai ser fácil. Quem não lê, sei lá, lê 2 páginas por dia, um dia você termina. Mas ele é muito interessante. É, é o poder do hábito. E é isso, galera. Até semana que vem. Espero que estejam gostando. Vou deixar uma enquete no Instagram para vocês responderem. Para ver se está sendo útil tudo isso que eu tenho falado aqui. Se não, sei lá. Eu me comprometi a fazer isso aqui por 3 meses. Então, assim, julho já praticamente foi embora. Tem agosto e setembro. Até setembro eu vou fazer episódios do podcast. E aí eu vou parar e vou pensar se eu vou querer continuar com isso ou não. E aí, se eu for continuar, eu vou fazer a segunda temporada. Se não, vai ficar só a primeira temporada. E é isso. Fui, abraços e até semana que vem.